Pronto, pessoal, bom dia. Então, hoje nós vamos começar aí, né? Nós saímos aquele assunto, né, das inovações artísticas, e agora nós vamos entrar aí na missão artística francesa, né? A missão artística francesa, a missão francesa no Brasil, que foi algo muito importante para o nosso país, também para o desenvolvimento artístico que nós tanto precisávamos e que ficou muito tempo estagnado, né, pela questão religiosa, pela questão, né, de poucos artistas aí que se envolviam realmente, né, e pelo investimento que existia social na época, porque praticamente existia um número muito grande de indivíduos, né, pobres, né, analfabetos, e acaba que esse investimento muitas vezes vinham da própria igreja. Tá? O que foi a influência artística francesa? Opa, o que foi essa influência artística francesa? Primeiro, nós vamos perceber a linha do tempo, né, que nós já estudamos. Né? O século XVI estava lá fortemente no século XVI o barroco na Europa, que nós percebemos que o barroco, então, em cada país se desenvolveu de uma forma diferente, se desenvolveu com uma característica diferente, conforme a realidade daquele país. Tivemos o barroco muito fortemente envolvido com a questão do barroco, né, mais envolvido com a questão da Igreja Católica, mas também tivemos no século XVI também o barroco protestante. No século XVII, nós temos no Brasil né, a questão da evangelização, da catequização da população, dos indígenas, a presença dos negros, enfim, toda aquela mistura dos portugueses e outros países que às vezes invadiam também, né, e que adentravam o nosso país. Nós temos aí o barroco e o rococó no Brasil, que a gente coloca isso como movimento tardio. Por que tardio? Porque já estava se vivendo uma outra realidade na Europa, diferente do que estava acontecendo no Brasil. Mas que acabou-se que o barroco ele recebeu, né, o nome, vamos assim dizer, do movimento artístico, de um movimento artístico importantíssimo por ter características completamente brasileiras, né? Por isso que o movimento, né, o movimento né, do barroco aí, como os modernistas colocaram, foi um movimento artístico totalmente brasileiro, por mais que tenha baseado no nome europeu, mas ele trouxe características fundamentalmente brasileiras a partir daí, tá? Então, o movimento tardio, né? O século XVIII, né? Século XVII, século XVIII, nós temos o neoclassicismo no Brasil, que nós estudamos a aula passada, que é essa inovação artística que acaba acontecendo, né? A liberdade, né, que a gente percebe tanto na Europa, mas isso acaba acontecendo no Brasil também no mesmo período, né? Esse ressurgir da ideologia greco-romana, que também começa a chegar timidamente no Brasil, né, que o qual nós vamos perceber. E no século XIX nós temos o academicismo muito fortemente, muito grandioso no Brasil, né, que acaba trazendo características fortes também. Né, e o que mais interessante é que né, acaba despertando também o interesse dessa liberdade de criação. E aí nós temos, então, né, já o século XX, a Semana de Arte Moderna de 22, que nos resulta, então, um período modernista no Brasil. Tá? Mas o que foi essa influência né, da missão artística francesa? É porque no Brasil, né, o século XIX, o que acontece? O Brasil está completamente desorganizado né, com tudo que está acontecendo, muitas coisas acontecendo, borbulhando. As casas, ruas, não tinham uma característica de cidades, eram tudo muito acumulado, tudo muito em cima do outro. Né? E aí chega a família real portuguesa, né, que ela foge do conflito entre a França e a Inglaterra, porque eles pediram para se posicionar, ou você vai apoiar a França ou a Inglaterra. Só que, na verdade, ali ele desesperou, né? Porque a família real desesperou, porque se ele apoiasse a França, ele ia perder o acordo que ele tinha comercial com a Inglaterra. Se ele apoiasse a Inglaterra, ia acontecer, ele ia perder a mesma coisa na França. Então ele ficou sem rumo. E aí o que acontece? Então ele queria ficar fora disso. Né? E quando ele chega no Brasil, quando o rei chega no Brasil, ele percebe que não tem estrutura. Não tinha um artista para registrar a chegada, a pintura, não tinha né, um teatro para que eles pudessem ver um espetáculo, não tinha
um artista formado que pudesse escrever algo para eles poderem assistir na corte, enfim, né? E acaba que não tinha nada, não tinha, por exemplo, o Brasil não tinha nem banco para poder guardar dinheiro, para poder fazer lá as hipotecas, as coisas que já aconteciam na Europa, não existia no Brasil, né? Então isso já começa a despertar no monarca um certo incômodo. Com isso, o que acontece? Já começa a se pensar em algo diferente para que possa acontecer, né? Para que esse território possa crescer, possa ter um ar diferente, um ar europeu, né? Porque eles sempre queriam trazer para o Brasil uma ideologia europeia, né? Aí o que acontece? Criou-se instituições, né, maravilhosas, as primeiras fábricas, né, que poderiam aproveitar todo a mão de obra que existia e também a matéria-prima que era muito rica no Brasil, né? Instituições também, né, foram fundadas como o Banco do Brasil, né, que quem viu o jornal esses dias teve gente que estava apoiando aí a privatização do Banco do Brasil, né, sem que é um banco que só no último ano gerou não sei quantos bilhões de lucro. A Biblioteca Real, o Museu Real, a Biblioteca Real e o Museu Real que existe até hoje, a imprensa régia, onde pudesse também mandar as notícias do que estava acontecendo, também para que as pessoas pudessem, apesar que a maioria era analfabeta, mas se tiver um que lê na família, a informação já corria. Um que fizesse leitura ali na rua, a informação já corria para todos. Então, o Brasil tem essa influência europeia muito, muito grande e começa a imitar também o que estava acontecendo. E aí isso tudo já ganha força com a chegada da missão artística francesa. Que 8 anos depois da chegada da missão, da chegada da família real, veio então a convocação desses artistas franceses e gerou uma ciumeira violenta até nos artistas portugueses. Porque existiam artistas portugueses, mas o rei queria artistas franceses, porque França, né, naquele período, era ali o centro cultural mundial, onde tudo fervulhava, onde tudo acontecia. Bom, e aí a missão artística francesa chega no Brasil em 1816, ela foi chefiada por Joaquim Le Breton, vieram vários artistas, vieram várias pessoas, pintores, escultores, arquitetos, vieram vários. Mas, querendo ou não, né, os que mais se destacaram, né, nessa missão, nesse momento grandioso da missão artística francesa no Brasil, foi Nicolas Antoine Touny, o Jean-Baptiste Debré e Auguste-Henri Victor Grandjean de Montigny, né? Foram esses artistas que tiveram um destaque maravilhoso, né? E a missão que eles tinham era o quê? De primeiro momento, era fundar uma escola de artes no Brasil, uma escola de artes e ofícios, que pudessem formar artistas, arquitetos, músicos, engenheiros, matemáticos, enfim, que pudessem formar várias pessoas que pudessem aí transmitir conhecimento, transmitir um ensino para essas pessoas. Então teve um investimento muito grande do Dom João para a fundação, né, da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, né, para que pudesse, né, movimentar um pouco, para que pudesse criar aí, né, profissionais para que realmente pudesse movimentar esse meio no Brasil que estava muito apagado. Ao longo dos anos, né, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios se tornou Escola Imperial de Belas Artes, Escola de Belas Artes, e aí foi até que hoje ela é agregada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, agregou-se tudo, apesar que a instituição mesmo, o prédio principal, já nem existe mais, né? Então, hoje, né, como eu falei para vocês, né, ela tem, né, tem os cursos e tudo, e é muito triste porque hoje está uma parte muito abandonada, teve uma parte do prédio lá que pegou fogo, né, e até hoje não foi reformado, enfim, né, se a gente for entrar nessa parte da universidade, a gente está com um abandono muito grande das nossas universidades, mas tudo bem, não vamos entrar nesse assunto. Mas ali, para vocês terem ideia, Dom João já pensava numa formação, né, das pessoas. Isso é muito interessante, porque o que movimenta, o que faz a transformação realmente de uma sociedade é a educação, né, gente? E aí nós temos as características aí dessa pintura desse período. Primeiro, existe a exaltação dos elementos mitológicos,
né, a questão da encenação teatral que nós já vimos em vários movimentos, que acabam que estava envolvido ali, tá? A beleza estatutária, né, os contornos claros, cores puras, realista, iluminação, a limpidez dessa imagem, né, o academicismo, as técnicas que poderiam ser aperfeiçoadas a partir daí, né? E o que mais os temas principais da missão artística? Foram cenas do cotidiano brasileiro, as paisagens, cenas épicas dos reis, as conquistas, a mitologia grega, a escravidão e a nobreza. E aí mexeu-se muito, viu, gente? Porque esses artistas, além de registrarem a beleza, né, do nosso país, também registrou muitas atrocidades que a gente vai ver aí durante a nossa aula de hoje. Né? Um primeiro artista aí que chama a nossa atenção é o Nicolas Antoine Taunay, desculpa a digitação, viu, gente? Aí que eu escrevi errado, eu troquei as letras aí. Né, primeiro foi francês, fazia parte da corte de Napoleão, né, foi considerado um dos grandes e mais importantes também pintores da missão francesa. Como falei, existiram vários pintores, mas foi ele e Debré que tiveram um grande destaque, porque eles deram a cara a tapa para fazer e refazer mesmo. O Tuni, ele ficou 5 anos no Brasil, e ele desenhou muitas paisagens do Rio de Janeiro. Então ele foi muito mais paisagem do que realmente a questão da sociedade. Né? Quando ele era na França, ele pintou muitas pinturas aí de Napoleão, né? O ato heróico, né, de Napoleão Bonaparte. E nós temos o Morro de Santo Antônio, né, que essa estrutura que hoje nem existe mais, né, que já desapareceu dessa forma. Eu acho que até, se eu não me engano, acho que a igreja ainda existe nesse morro, mas a maioria de tudo isso aí hoje virou favelas, bairros, né? Enfim, muita coisa mudou a partir daí. Aqui nós temos o Largo da Carioca, que hoje isso aqui é cheio de edifícios, cheio de prédios, essas casinhas nem existem mais. Aqui onde está esses senhorzinhos aqui, ó, os mongezinhos, os franciscanos, ainda tem esse mosteiro até hoje, tá? Mas isso era paisagem do Janeiro de 1816. E nós temos o grande, né? Porque eu falo que Debré ele foi muito audacioso. Ele, se eu não me engano, ele morou aqui no Brasil durante 16 anos. E nesses 16 anos ele viajou várias partes do Brasil. Então ele pintou paisagens, cidades, né, famosas também, que nós conhecemos no interior de São Paulo, interior do Rio, até parte de Minas Gerais também ele visitou, e ele fez vários desenhos retratando. E ele era chamado de a alma da missão francesa. Por que a alma da missão francesa? Porque ele viveu, ele experimentou, ele foi diretor da academia, ele foi professor na Academia Imperial, ele realmente proclamava, ele instigava as pessoas. E outra coisa, ele foi uma pessoa, um artista que também, quando ele chegou no Brasil, ele viu a questão da escravidão, ele ficou horrorizado. Ele ficou horrorizado, ele falou, meu Deus, mas como ainda tem pessoas escravas? Como isso pode existir? Então ele ficou assim, encabulado com tudo que estava acontecendo, né? Assim, e ele foi o que fez a grande denúncia, né, da escravidão no Brasil, né? Então ele foi tudo, ele foi desenhista, ele foi aquarelista, ele foi pintor, ele foi cenógrafo, decorador, professor de pintura, organizou a primeira exposição de arte no Brasil em 1829, ele trabalhou com um projeto de estruturação da cidade do Rio de Janeiro, né? De toda a questão. Então ele movimentava, ele era muito inteligente, mas ele era um cara completamente contra o regime de escravidão no Brasil. E aí acho que ele lutava. Diz que nessa nova novela das 6, nos tempos do Imperador, que a gente não sabe quando vai estrear, diz que vai ter um personagem relacionado a ele, né? Eu tô muito, diz que vai ser uma narração histórica muito bacana essa novela das 6. Que querendo ou não, até mesmo o rei, né, o próprio reinado desse período, eles já começam a pensar na libertação dos escravos. Então existe um certo conflito aí, né? E aí tá interior de uma casa cigana, né, o registro, e ele pegava a cena toda. Aí você vê um escravo ao fundo sendo açoitado, tá?
As mulheres, os escravos, às vezes, usavam roupa com os seios de fora. Aí você via nessa pintura, usava os seios que ficavam de fora. Por isso que o Brasil pegou essa estrutura de muitos anos, né? Eu não sei como está a visão hoje lá fora do Brasil, porque a visão do Brasil hoje é o país da Covid, né? O país que não controla a doença. Mas o, o, ali a visão era, por isso que o Brasil recebeu a visão das mulatas, as mulheres que viviam, né, sem roupa, etc., porque nessa época já registrava-se isso. Né? Não existia, o povo era acostumado de ver a estrutura de vestimenta das pessoas diferente, mais livres, né? E tinha um olhar diferente. E Debré registrou isso também. Né? Aqui nós temos uma família de um chefe indígena, né, se preparando para uma festa também de Debré. Olha o registro disso tudo, porque os indígenas realmente conviviam, existia uma convivência entre todos ali, e ele registrou isso também, né, a como era a cultura indígena, a riqueza disso tudo. Né, o berimbau de Debré, né, que a gente sabe que durante muito tempo, né, a capoeira ela era tida como um crime, ela era proibida a sua prática, e aqui está as vestimentas, os escravos todos ali vendo, né, o tocador de berimbau, então trazendo uma visão completamente diferente do país, que muitas vezes nós não iríamos conhecer se não fossem esses artistas fazerem esse registro. Aqui, distribuição de medalhas de Debré, uma cena também do rei, né, condecorando aí a grande nobreza, né, os grandes brasileiros, vamos assim, da época. Aqui nós temos a cena de carnaval, que aí é o intrudo, né, que era a cena violenta, que no qual tacava-se farinha e ovo na época do carnaval nas pessoas, e os mais atingidos, muitas vezes, eram os escravos, né, porque estavam na rua vendendo, porque tinha os escravos que ficavam na rua só para vender para os seus patrões, trabalhar, e era isso a forma de comercialização. Querendo ou não, existia uma movimentação, né, e os negros movimentavam muito isso. Aqui o cotidiano dos brasileiros de Debré, e essa imagem aqui muitas vezes ela choca, né, porque na verdade as crianças dos escravos muitas vezes eram tratadas como animais de estimação. O escravo para eles não tinha alma, né, tinham escravos que eram até mesmo capados, e tinha outros que eram utilizados somente para reprodução, vamos assim dizer, para que pudessem vender. Aquela comercialização horrorosa de pessoas. Era uma desumanidade muito grande. Claro, mas isso existe em determinados locais, parará, às vezes até hoje pode existir. Mas eu estou falando da atrocidade que aconteceu no nosso país. Né? Vamos primeiro focar aqui no nosso umbigo, o que acontecia com a gente. Essa questão que foi muito horrível mesmo no nosso país. Costuras também de Debré, você percebe aí, né, a questão dos escravos com seus senhores. Existiam aqueles que realmente tratavam bem, outros não, que colocavam escravos somente para trabalhar, para cuidar, para amamentar, né, tinha tudo isso. Né? E um dos livros que ele retrata muito isso, eu vou mostrar mais imagens dele para vocês, é A Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Ele lançou esse livro em 3 volumes. O primeiro volume ele retratou, se eu não me engano, às vezes eu me confundo, mas o primeiro volume ele retratou as paisagens, as edificações, as benfeitorias do reinado. No segundo livro ele retratou as paisagens, a fauna, a flora. E o terceiro livro foi o mais polêmico de todos. Por quê? Porque em mais de 100 pinturas, foram mais de 100 pinturas, imagens e desenhos que ele realizou, que ele colocou a ilustração das atrocidades que aconteciam com os negros no Brasil. Então ele retratou, foi uma visão. Então os primeiros e segundo livro, todo mundo achou assim, não causou tanta polêmica, mas quando lançou o livro que realmente falava da escravidão, e da escravidão não só do negro, mas do indígena também, então foi uma reviravolta muito grande. Por isso que houve uma pressão até mesmo fora do Brasil para que pudesse mesmo ter a libertação dos negros. E isso foi algo que demorou muito, tá? Bom, e arquitetura? Já que nós temos grandes artistas, nós temos também grandes arquitetos, que também surgiram aí. Eles utilizavam materiais nobres para essa arquitetura, a pedra, o mármore, o granito, madeiras, então tem grandes construções, processos técnicos muito mais avançados do que existia no barroco, tá? Que era aquela questão do terracota, da encaixe das pedras,
as formas regulares, geométricas, simétricas, né? Valorizou muito a questão das mansões familiares, né? Esse conforto, aquelas casas enormes, com várias janelas. Às vezes eu olho aquela casa lá perto do Bosque, aquela casa que fica bem na esquina ali, que tem uns murinhos baixos e um monte de janela. Tem hora que eu penso assim, gente, eu acho que essa casa já existia há muitos anos, porque ela é a casa nesse estilo já da época, dessa arquitetura, né, neoclássica, desse estilo, que tem várias janelas, toda uma estrutura, eu acho incrível isso, né? Então, assim, colunas de origem grega, estrutura de sustentação das construções que eram essas colunas, os arcos também utilizados da origem romana, que a gente vê isso, por exemplo, na escola, onde eu trabalho, onde vocês estudam, e nós vivemos boa parte da nossa vida aí, né? E os frontões, que é essa frente triangular. Né? E quem se destacou? O grande destaque foi o grande Jean de Montigny. Né? O Montigny foi o arquiteto que tinha mais prestígio na Europa. Ele fez projetos na Itália, na França, na Alemanha. Ele veio para o Brasil em 1816, apaixonou pelo Brasil, que ele chegou a morrer aqui no Brasil. Ele ficou até o fim, ele morreu aqui. Né? E ele veio junto com a missão artística, e a incumbência dele era projetar o prédio da Academia Imperial de Belas Artes. Mas ele só não ficou na questão do prédio, não. Ele foi muito mais além. Ele foi professor, né, na academia, o primeiro professor de arquitetura na academia no Brasil. Então, ele teve vários alunos que seguiram seus passos com essa ideologia, né, libertadora também da arquitetura brasileira. Aqui nós temos a frente, somente a frente da Academia Imperial de Belas Artes, só a frente, que foi praticamente desmontada e remontada de novo, lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Tá? Isso foi o que sobrou, porque o prédio realmente, como falei para vocês, muitas vezes não se preocupava na preservação das edificações brasileiras, então muita coisa se perdeu ao longo do nosso tempo e da nossa história. Essa aqui é o Solar Grandian de Montigny, né, que existe até hoje, também um projeto dele audaciosíssimo para a época. Então, assim, né, que ele fez, se eu não me engano, essa aqui também foi a casa dele, onde que ele morou, né, boa parte da sua vida também. Aqui a Biblioteca Nacional, que também foi um projeto dele, olha que, né, que ele colaborou também nesse projeto, que também existia a unificação desses arquitetos também, dos alunos que também se encontravam como professor e acabavam criando projetos em conjuntos, como foi, por exemplo, o Agnaldo Silva, que é um autor de novelas da Globo, por exemplo, ele era, né, porque agora ele não renovou o contrato, ele tem uma equipe, ele tinha alunos, baseava as ideias e criava aí enredos de novelas junto com a equipe, mas acabava que ele recebe mesmo porque chefiava tudo, né? Recebe os louros, vamos assim dizer. Temos aí também o Colégio Pedro II, que existe até hoje, né? Uma reforma que foi totalmente também conduzida por Grandian de Montigny, e é tão interessante, não sei se vocês reparam, sabe ali na esquina do hotel, do Palace Hotel, ali na Praça Manuel Bonito? Já repararam aquela esquina onde tem ali de Trajão, negócio de revelação de fotos, todo aquele conjunto predial? Ó, não sei vocês, mas eu percebo, olha tanto que é parecido. Aquela edificação, né, que tem aquele núcleo lá em cima, as janelas, não sei se vocês repararam isso já, mas se vocês não repararam, quando vocês passarem na Praça Manuel Bonito ali, para em frente ao Banco Itaú e olha para a esquina. Eu já fiz isso. Gente, é igual essa imagem. É a edificação muito parecida. Né? Então, o grande Jean de Montigny acabou participando dessa reforma que lembra essa esquina que eu falo que aquela parte da Praça Manuel Bonita é histórica, que lá tem que preservar e nunca deixar destruir, porque aquilo lá é maravilhoso, mas infelizmente, cada vez que a gente olha lá, está mais decadente, né? Bom, isso aí foi reforma também. O Museu Imperial também faz parte aí também de uma arquitetura de Montigny, Grande Jean, que ele se preocupou aí também com a questão paisagística, e está aí, né? Bonito e belíssimo essa edificação.
Eu não, eu acho que foi o que pegou fogo. Não, não foi o que pegou fogo, não. Pegou fogo é outra estrutura. Também recebe o nome de museu, né, imperial também do Rio de Janeiro. Aqui é a Casa França Brasil, também existe até hoje, firme e forte lá, aberta à visitação, maravilhosa também. E aqui é a Igreja da Candelária, também no Rio de Janeiro, um projeto dele, também existente aí até hoje, né, que traz os estilos neoclássicos, né, misturado com vários elementos, também brasileiros. O Banco do Brasil, que hoje, esse foi o primeiro banco, vamos assim dizer, com estrutura e tudo, hoje isso aí é o Espaço Cultural Banco do Brasil, tem várias exposições acontecendo, vários eventos acontecendo o tempo todo, né, que seria maravilhoso se nossa cidade nós também tivéssemos espaços culturais assim. Na minha opinião, quando eu era mais jovem, né, adolescente, eu via a restauração ali do palácio. Para mim, o Palácio dos Ferroviários tinha que ser um ambiente, um espaço cultural. Para mim, ali não tinha que ser prefeitura. A prefeitura tinha que construir um local próprio, né, com uma construção moderna e tal, para receber tudo, como é em Uberlândia, que a prefeitura é junto com a Câmara Municipal. Então você caminha lá dentro, você não precisa andar a cidade inteira para resolver problema de documentação, você resolve tudo num lugar só. Quem era Guari, você tem que pegar ali na pagadoria você vai não sei aonde você vai lá no meio ambiente, você anda a cidade inteira para resolver um problema. Né? E eu acho que o Palácio ali, para mim, seria um ótimo ambiente cultural. Um teatro ali no fundo daquele palácio seria perfeito também. Mas graças a Deus o palácio está ali conservado em uma das edificações mais belas da cidade. E também outra coisa que ele se preocupava era com a escultura. E esculturas que eram agregadas à própria arquitetura da edificação ou era solta, como nós temos essa escultura de Dom João. Não, Dom Pedro I. Isso aqui é Dom Pedro I. É Dom Pedro I em uma escultura também que eles realizavam nesse período, que era mais o busto. E se você para em algumas avenidas de Araguari, você vai ver que tem um rosto. Na Avenida Todolino, tem um rosto lá em frente do Mercado Nenhum, um rosto de um político. Se eu não lembro o nome, mas eu sei que era um dos presidentes da época da ditadura. E outros locais, dentro do bosque, tem um. E aí foram características que foram agregadas que vieram a partir daí. Tá? Só que também teve um outro artista, que ele era alemão, né? E ele também veio para o Brasil, né? E ele também registrou muitas coisas no Brasil. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que é mais interessante? O interessante disso tudo é que também o Rugendas, né? Ele também registrou algumas coisas no Brasil. E ele veio para o Brasil em 1822 e ficou até 1825. Então, ele ficou 3 anos aqui pintando tudo que ele pudesse encontrar, viajando em vários locais do Brasil e registrando tudo. E ele também acabou registrando e colocando em livros o que ele registrou. Tá? E aí nós vamos perceber, então, a visão de Debré e de Rugendas sobre o nosso país. Então, a novela Novo Mundo, que é essa novela que está reprisando no horário das 6, todo o cenário dessa novela, toda a estrutura de vestimentas e roupas foram baseadas nas pinturas de Debré e Rugendas. Na novela Escravizaura, das duas versões, a que teve na Globo e na Record, eles utilizaram na abertura dessas duas novelas pinturas de Debré, tá? É muito interessante isso. Então, Rio de Janeiro na visão de Debré. Nós vamos então ver. Então, aí, cena de escravo. Então, nós vamos ver uma pintura. Como era? Né? Porque a maneira de registrar, não existia fotografia, a maneira de registrar era através da pintura. Tá? Então, aqui na visão, nós temos o Pelourinho, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também tinha um Pelourinho, todo mundo sabe, local onde que batia no escravo em praça pública, para que todo mundo pudesse ver o que estava acontecendo. Né? E aqui as casas do período, né, que existia aqui, tem uns traços, né, a imagem não está cortada, mas de escravos que carregavam pessoas assim, tá? Aqui é um dos casarões que existiam nas grandes fazendas, onde construir tudo era muito grandioso, principalmente nas fazendas nesse período, né, que muitas dessas fazendas, assim, que preservaram essas edificações,
se tornaram hotéis. Tá? Isso aí é a questão do povo na rua, né, quando tinha a comercialização ou chegada de objetos, materiais que vinham pelo porto de fora, que acaba comercializando na cidade. Né? Aqui é o passo da cidade, vamos dizer, uma praça, um local de convivência das pessoas livres, aí tinha esses espaços muito abertos e às vezes outros que não tinha nem como passar uma carroça, muito fechado, e quando foi feita a estruturação da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, houve uma abertura desses espaços. Aqui a família, né, uma família brasileira, que vinha o senhor principal, seus filhos, a esposa e os escravos que vinham atrás, às vezes andavam assim mesmo, em fila. Tá? As vestimentas, aí vocês podem ver as vestimentas dessas pessoas desse período, a utilização das perucas, que acabou herdando isso somente dos franceses e ingleses, tá? E os africanos no Brasil, aí nós vamos perceber a característica desses africanos. Isso aqui é o momento, né, do momento de que está ali punindo o escravo, né, e às vezes batia, todo mundo tinha que ver para servir de exemplo. Era o capitão do mato que fazia, né, essas atrocidades. Aqui é quando estão cortando o cabelo, fazendo uma barba, que os escravos tinham cuidado zelo um com os outros também. Né? Isso aqui, canal do Valango, do Valongo, né, onde chegava os africanos. Então era a feira onde acontecia e mostrava, né, os escravos que tinham para vender, para comprar, etc. E troca, tudo isso acontecia aqui nesses locais. Aqui a máscara de Flandres, né, que era uma forma de castigo. Né, colocava essa máscara onde que impedia o escravo de tomar água, de comer. É um horror isso. Tem uma história da escrava Anastácia também, que ela ficou muito tempo com essa máscara. Então é uma minissérie. Aqui era o açoite. Aqui nós temos duas formas de castigo. Uma acontecendo aqui na árvore ao fundo, e outra aqui acontecendo, que amarrava a madeira, colocavam um pedaço de madeira entre os espaços. E aí, né, existia o espancamento. Era horrível essa forma de castigo. Né, as formas de trabalho dessa época, também que movimentava, que mais trabalhava era o negro no Brasil. Aqui também a questão do carregamento de café, né, carregavam mesmo, não tinha carroça nem nada, e estavam lá carregando firmes e fortes. Né, tinha que estar, mesmo que tivesse com fome, mas estava ali. Tá? E aqui também outra forma de trabalho, a questão do leite, né, de pegar o trigo, e tudo isso era feito pelos escravos. Então os escravos estavam ali, movimentando a sociedade. Tá? Aqui outra forma de trabalho, moendo cana. Aqui trabalho mesmo na fazenda. Aqui o descanso, os escravos que vinham, enfim. Todas essas imagens, essa imagem que eu já mostrei para vocês. Né? Alguns escravos também recebiam a permissão para trabalhar nas cidades, eram chamados de escravos de ganho. A palmatória, essa pintura também, que se fizesse alguma coisa errada, recebia a punição. Né? E aí também ele registrou também após a liberdade de alguns escravos, não que existia abolição aí, eram aqueles que se tornavam livres, que às vezes recebiam até terras e riquezas de presentes. Teve escravos que receberam, por exemplo, até título de barão, ex-escravos, né? Que já mostrei. A cultura, que aí vem né, a questão da capoeira, a questão das danças, que era proibido, mas era registrado. Aí vem as etnias, as várias escravas de Debré. O Rio de Janeiro na visão de Rugendas agora, né, que você pode ver que tem uma característica diferente, mas também não deixa de registrar, né, o impacto social que isso teve na sociedade. E o Rugendas viajou muitas partes do Brasil. Então não registrou só Rio de Janeiro, registrou outras cidades também.
os escravos, já na obra de Rugendas, o navio negreiro, a questão das embarcações, como eram feitas nesse período, as formas de trabalho, olha as correntes no pescoço aí, os donos aí ficavam em cima, tá vendo? O dia a dia, né, que numa senzala, as danças, as festas que aconteciam, aí as casas também daqueles que se tornavam livres, ou que iam para os quilombos, os castigos, as casas aí dentro de algumas determinadas residências, o castigo, né, no meio da praça, os escravos de ganho, e aí após a liberdade, o capitão do mato, a capoeira e as etnias que ele também registrou. E a natureza dos indígenas também, que Rugendas também colocou isso, Debré também. A catequização. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum esclarecimento? De boa. Tudo tranquilo? Então, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.